Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. Tenha um excelente dia, noite, tarde, de acordo com o horário que você estiver me vendo. Você já se imaginou, já se pegou numa situação assim, a igreja que eu estou indo não é a mais adequada para mim? E não pense que isso é só você que pensa isso. Muitas pessoas pensam isso e essa sensação, ela não é uma sensação nova, apenas sua, apenas minha, apenas do meu irmão, da minha irmã. Essa sensação é algo que já nos princípios da igreja cristã, ela já existia entre aqueles que eram voltados para a palavra de Deus. Se você chegou até aqui e esse assunto te interessou, já dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, minha gente, a igreja perfeita, os cristãos perfeitos, são frequentadores perfeitos. E analisando alguns textos, inclusive de Paulo, do apóstolo Paulo, para ajudar-nos a encontrar uma igreja perfeita, afinal ele fundou várias igrejas e entende do assunto. Que tal nós congregarmos na igreja de Corinto? Lá em 1 Coríntios 1,12 diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por nós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, meu irmão, minha irmã, observa-se aí que Corinto tinha grupinhos. Tinha inveja, tinha contendas, como diz lá 1 Coríntios 3,3. Por que ainda sois carnais? Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são, porventura, carnais? Ou não andais segundo os homens? E ainda diz em 1 Coríntios 6, 1 e 2. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os justos e não perante os santos? Não sabei que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, meu irmão, lá diz que existia briga entre eles que iam parar na justiça e que eles mesmos poderiam resolver entre si, porque são coisas muito menores do que o julgamento dos santos. E mais à frente, diz assim, em 1 Coríntios 6, 4, 5. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menores estima na igreja, para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Ele diz o seguinte: vocês colocam pessoas que não têm entendimento nenhum das questões bíblicas e, entretanto, os irmãos é que devem verificar isso, aqueles que cuidam de verificar as coisas de Deus. Lá havia também fornicação, que diz em 1 Coríntios 5,1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então são fornicações, conjunções carnais ilícitas. E a gente fala assim, então acho que Éfeso é melhor. E diz em Apocalipse 2,4: tenho, pois, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, a igreja já estava fora dos princípios cristãos. E já também na mesma igreja, Apocalipse 2, 2, 3, diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofresses, e tem paciência, trabalhaste pelo teu nome e não descansaste. Então lá tinha coisa boa, a perseverança na palavra. E ele falou assim:
Rapaz, como é que a gente faz? Vamos então para Tessalônica? Vamos lá, que talvez seja melhor. E lá em 2 Tessalonicenses 3:11 diz assim: porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Ele quis dizer que há irmãos que não trabalhavam e suas atividades não tinham proveito. Elas eram ineficazes, inúteis. Então vamos para Filipos. Filipos, será que seria uma igreja ideal? Aí lá tem o seguinte, Filipenses 4:2-3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que se sintam os mesmos no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudem essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então o livro nos revela que havia 2 mulheres que eram outrora trabalhadoras na casa de Deus, juntamente com Paulo, mas houve algum entendimento entre elas e precisavam superar isso. A Bíblia não relata qual é a contenda, mas diz que havia um desentendimento. É o mesmo que acontece. Então, nos remete para Colosso. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Meu irmão, minha irmã, essa adoração a anjos, ela vai ter duplo sentido, que está em Colossenses 2:18. Seria essa adoração a anjos no sentido literal, ou o que vemos hoje, passando pelos holofotes que se concentram no pastor, no missionário, no bispo, e não em Deus? Na verdade, havia pessoas fora do foco da adoração. Esta é a grande verdade. Então agora vamos para Gálatas, que diz, Gálatas 5:15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Então havia também contendas entre os irmãos. Então resolvemos ver Tiatira. E Apocalipse 2:20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então vemos que havia no meio da igreja falsos ensinadores e que conduziam os irmãos à idolatria e à imoralidade. Vamos para Laodiceia. Apocalipse 3:15-17 fala assim: conheça as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, alguns seguiam, alguns membros muito longe da perfeição, porque eram orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Então, será que a igreja de Pérgamo era melhor? Diz Apocalipse 2:14-15. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, aqueles irmãos lá seguiam doutrinas estranhas à Bíblia. Que tal a gente ir para a sede, então? Vamos para a sede, vamos para a central, em Jerusalém, que era um tipo de central. E Pedro veio de lá, para falar com Paulo. Gálatas 2:11-13 diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Porém, quando eles chegaram, afastou-se e separou-os dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou-se levar. Então,
Pedro, ele foi a Antioquia, ele estava em Jerusalém, e, de certo modo, quando chegava aquelas pessoas que ele julgava mais importantes, ele fazia a distinção daquelas que ele julgava serem menos importantes. Isso acontece demais, não é? E também na central, né? Em Atos 5:12, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Atos 5:12 fala sobre pessoas mentirosas para com o ministério, para com Deus. E agora, qual igreja que eu e você, meu irmão, minha irmã, vamos nos congregar? Desista de procurar uma igreja perfeita. Não fique criticando sem parar os líderes e demais irmãos, querendo ter razão sobre todos. Não espalhe comentários negativos e desnecessários sobre a conduta dos outros. Seja um cooperador para que a igreja alcance a perfeição em Cristo. Não deixe de congregar porque as pessoas não são perfeitas. Ajude seus irmãos aconselhando e estimulando ao amor fraterno. Coloque-se à disposição de Deus. Quando for à igreja, não vá pensar que o culto vai te agradar. Vá à igreja oferecer um culto agradável ao Senhor. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meu irmão, o que acontece? Quando um soldado, vou dar exemplo aqui do Brasil, ele vai para a missão externa, na guerra, combater, ou vai para a missão de paz. Essa missão que é dada pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, pelo governo brasileiro, quando ele sai daqui, ele não se preocupa com nada que fica aqui. Aquela preocupação em resolver os problemas, porque ele está longe e ele não pode fazer nada. Semelhante modo, quando nos engajamos no trabalho de Deus, nós precisamos deixar as coisas que são simples e comuns a todos os lugares que são cuidados por Deus. E todos esses lugares nós vamos encontrar problemas. Então deixe que Deus cuide disso, pois Ele é quem cuidará de você, quer você esteja nesta ou naquela igreja. Procure sua igreja onde você melhor se adaptar, mas saiba, lá também haverá coisas que te agradam e que te desagradam. Que Deus possa te abençoar. Precisamos entender que não existe igreja perfeita, pois ela é composta por seres humanos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e ative o sininho. Deus abençoe.